A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesse momento. Quero iniciar este programa Momento de Santidade, manifestando aqui a minha alegria com a vinda efetiva do pastor Cláudio e da pastora Lucy para a cidade de Lages, agora definitivamente morando aqui, instalando o seu comércio na rua Manuel Tiago de Castro, Linha Azul Aviamentos, guarde bem esse nome, Linha Azul Aviamentos. Um dia você vai precisar desse endereço, você vai precisar dessa loja. Então eu queria aqui mandar o meu beijão para vocês e dizer da minha alegria, da minha satisfação em ter vocês trabalhando comigo de maneira mais próxima. Que Deus abençoe e faça vocês prosperar sobremaneira nessa cidade que eu tanto amo. Tá bom, queridos? Vamos lá para a palavra. Eu tenho trabalhado com vocês aqui alguns pontos que nos caracterizam como Casa do Pai, como Igreja do Nazareno em Lages. E hoje eu quero falar um pouquinho do 10º ponto, faltando apenas 2 ainda. Casa do Pai, um lugar de refúgio para os cansados, oprimidos, decepcionados e magoados pela religiosidade. Eu vou repetir: Casa do Pai, um lugar de refúgio para os cansados, oprimidos, decepcionados e magoados pela religiosidade. Que tipo de igreja nós queremos ser? Qual é a proposta que nós temos? Qual é a proposta que a sua igreja tem na sua cidade, no local onde você está plantado? Qual é a função, qual é o papel, qual é a visão, qual é o direcionamento que a igreja tem ou deveria ter dentro de uma cidade? Eu sempre uso uma frase que depois da criação do ser humano, a criação da igreja foi a melhor ideia que Deus teve. Nós temos que parar com essa mania ou essa ideia de denegrir a igreja, de falar mal da igreja, porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa, a igreja nasceu no coração de Deus. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Esta é minha igreja. O Senhor disse que edificaria a sua igreja. Ela não é minha, não é sua, não é nossa, mas ela é do Senhor. Não tem nada que se compara à influência de uma igreja saudável. Uma igreja, quando ela é saudável, ela produz transformação, ela produz mudanças, ela realmente faz a diferença na vida do cidadão, na vida das pessoas que ali chegam. Nós podemos não concordar com a atitude de algumas pessoas que estão na igreja, isso é comum. Eu não concordo com todos aqueles, ou com a vida de todos aqueles que chegam à igreja ou que estão à igreja. Não concordo com atitudes, não concordo muitas vezes com palavras. Isso é uma coisa, não concordar com as atitudes, mas jamais devemos denegrir a imagem da instituição, pois foi Deus quem a criou. Uma igreja, preste atenção nesse detalhe, ela não abre as portas simplesmente. Uma igreja, ela nasce primeiro no coração de Deus. Eu sei o que você está pensando, eu sei que você está pensando assim, mas tem igrejas que abrem por aí, os caras vão lá e simplesmente abrem a porta porque brigaram com fulano, porque brigaram com cicrano, porque não concorda com esse, não concorda com aquele, e ele vai lá e abre uma porta, abre um CNPJ e ele começa uma igreja do nada. Eu sei que existe isso, não estou falando desse tipo de atitude. Eu estou falando de uma igreja séria, uma igreja que tem uma proposta séria, que nasce não de fruto de divisão, mas de fruto de união. E eu acho que isso a gente precisa frisar muito bem. Por exemplo, nós como Igreja do Nazareno, nós temos uma história desde 1908, nós somos uma igreja mais que centenária, distribuída em mais de 165 países. Então uma igreja séria, uma igreja que tem uma proposta, que tem uma inserção ministerial, que dá a liberdade de a gente trabalhar como igreja local, da maneira como Deus plantar no nosso coração, e eu acho isso fantástico, eu acho isso muito maravilhoso. Então a igreja ela não vai lá e simplesmente abre uma porta. Ela nasce primeiro no coração de Deus, no coração do Pai, não é? E então ela tem uma proposta de inserção. Nós precisamos, como igreja, nos importar com aquilo que Deus se importa. Olha só o que eu disse. Nós precisamos, como igreja,
nos importarmos com aquilo que Deus verdadeiramente se importa. No capítulo 5 do livro de Efésios, se você tiver uma Bíblia, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar um tema que muitas pessoas só levam para o lado do casamento, para o lado da família, e é uma das ênfases, mas Paulo está falando aqui de um grande mistério, referindo-se a Cristo e a igreja, ou seja, a maneira como os maridos tratam a sua esposa é a maneira como Cristo trata a igreja, ou a maneira como Cristo trata a igreja é modelo, é padrão para como nós devemos tratar as nossas esposas e as nossas famílias. Então Paulo fala assim, nós temos que amar as mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, verso 25. Cristo se entregou pela igreja, para quê? Ele diz no verso 26, para que a santificasse, né? No versículo 27 diz que ele a apresenta igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Foi isso que Cristo fez pelo quê? Pela igreja, não por uma coisa qualquer. E dessa maneira nós devemos tratar a igreja do Senhor também. Ou seja, valorizar o que Deus valoriza. Deus valorizou tanto a igreja que ele entregou o seu filho por ela, pela igreja, né? O Evangelho de João, capítulo 3, ele no verso 16, nos mostra com que tipo de gente, com que tipo de pessoas Deus se importa. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho gerado, para que todo aquele que nele cresce, né, então viesse a crer em Jesus, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E eu gosto de usar esse versículo e colocar ali onde diz o mundo, colocar o meu nome, porque Deus amou o Marcos de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que o Marcos que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E você pode colocar o seu nome ali. Que tipo de gente Deus ama? Deus ama gente como eu. Deus ama gente como você. Deus ama pessoas, Ele ama gente. E nós precisamos aprender a nos importar com gente, a nos importar com pessoas. Igreja é isso. Se importar com pessoas. E nós vamos entrar num outro texto, né? Depois eu quero trabalhar com você, se você tiver uma Bíblia e puder já ir abrindo no Evangelho de Lucas, né? Nós vamos chegar nesse texto, você vai perceber claramente que tipo de gente especificamente Deus ama. Quando Deus diz o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira, nós precisamos entender duas coisas em relação ao amor. Primeiro, o amor é o alicerce para qualquer ação da igreja. O amor é o alicerce, o amor é a base para qualquer ação minha e sua, seja onde for. Se você estiver dentro da sua casa, faça as coisas dentro da sua casa por amor. Não faça porque você tem que fazer, porque estão te cobrando para fazer, mas faça por amor. Vou dar um exemplo bobo aqui. Se você for cozinhar, e eu gosto de cozinhar, adoro cozinhar, eu vivo na cozinha. Se eu for fazer um almoço gostoso, eu vou fazer o melhor almoço que eu conseguir fazer, com o melhor tempero que eu conseguir fazer e com o maior amor que eu conseguir colocar. Por quê? Porque é para minha esposa. Por quê? Porque é para os meus filhos. Então eu vou fazer com amor, porque o amor tem que ser a base de tudo aquilo que eu faço. Então ele é o alicerce sobre aquilo que nós construímos todas as coisas. Guarde isso. O amor é a base, é o alicerce para tudo aquilo que a igreja faz. A igreja não faz nada para se promover. A igreja faz por amor, porque ela ama gente, porque ela ama pessoas como Deus amou pessoas, como Deus amou o mundo. Não pau e nem pedra, mas ele amou pessoas. Segunda coisa, o amor ele não é momentâneo ou circunstancial. Hoje eu amo, amanhã eu não amo. Hoje eu amo, aquela pessoa me magoou, me feriu, então eu não te amo mais. O amor, ele não é circunstancial, o amor não é momentâneo, o amor não depende das circunstâncias, o amor, ele não tem variação, ou você ama ou você não ama. Vou dizer de novo, ou você ama ou você não ama, o amor não tem variação. Então, eu amo pessoas, eu digo na igreja, eu amo gente, eu amo pessoas, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar cercado de gente. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que ama gente, é um Deus que ama pessoas. Lá para aquele texto de Lucas que eu falei, capítulo 14, se você tiver uma Bíblia e puder apanhar, lá é narrada a história, né? O Senhor Jesus, ele conta
né, uma parábola, uma história de um homem que deu uma grande ceia, estava à mesa, e alguém disse assim, olha, bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus. E então Jesus, né, concordando naturalmente com esta bem-aventurança, se alguém quiser saber se vai ter comida no céu, é só olhar para essa afirmação. E aí Jesus começa a contar a história de um homem que deu um grande ceia, um grande banquete, convidou a muitos, e as pessoas começaram a dar desculpas, olha, eu não posso ir por isso, eu não posso ir por aquilo, o outro falou, eu não posso ir por isso, não é? E aí Jesus, né, recebeu a ordem daquele senhor, né, que é o Senhor indica Deus, né? E ele disse, olha, sai pelos becos, pelos atalhos, está ali no verso de número 21, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados e os cegos e os coxos, ou seja, gente que era marginalizada, gente que não tinha voz e não tinha vez. Ele disse, olha, já que esses aqui rejeitaram o convite, então você vai e obriga todos a entrar aqui na minha ceia, nesta grande ceia. E então ele vai e faz como ordenou o Senhor e voltou dizendo, olha, ainda tem lugar. Ele falou, agora você sai e obriga, né, pelos atalhos, obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Para que fique cheia a minha casa. Deixa eu te dar alguns detalhes que o texto aqui não mostra, mas se você olhar para o capítulo 14, o verso 1, você vai perceber que Jesus está na casa de um dos principais fariseus. Jesus não tinha problema com pessoas, as pessoas tinham problema com Jesus. Jesus, ele ia na casa de uma prostituta, ele entrava na casa de Simão o curtidor, ele entrou na casa de Zaqueu, ele foi na casa deste fariseu, um doutor da lei, e o texto diz que ele foi lá para comer pão. O meu Jesus gostava de uma festa, o meu Jesus gostava de comer, ele foi lá para comer pão, ele foi lá para cear, ele foi lá para festejar com aquele homem. E o texto diz que todos estavam observando, olha aqui, presta atenção. Em tudo aquilo que você faz, as pessoas estão te observando. Se você deixa de fazer, te observam. Se você faz, te observam. E você pode, com a sua atitude, tanto glorificar a Deus, como envergonhar o seu nome. Estavam olhando para Jesus, a forma como ele ia tratar aquele homem, a forma como ele se sentaria à mesa, a forma como ele comeria o pão, a forma como ele estaria naquela casa. Todos estavam observando. Então Jesus dá uma lição de humildade, ele fala do versículo 7 ao verso 14, que eu não quero entrar nessa questão aqui agora. Ele só conclui dizendo, olha, serás bem-aventurado pelo fato de não teres como recompensar. Está falando dos primeiros lugares, de fazer isso, de fazer aquilo. Serás bem-aventurado se tiveres como não recompensar. Por quê? Porque a tua recompensa você vai receber na ressurreição dos justos. Faça todas as coisas por humildade e com humildade. Faça todas as coisas com amor e por amor. Faça todas as coisas sem receber recompensa, sem esperar retorno. Tem gente por aí, não, eu faço, mas eu quero retorno. A Bíblia nos ensina a fazer todas as coisas em atitude de amor e não esperar recompensa. Eu sempre falo para minha esposa em casa, baixe a sua expectativa para zero quando se tratar de pessoas. Nossa, pastor, mas essa é para lascar. Baixe a sua expectativa para zero, não espere retorno, não espere reconhecimento, não espere recompensa. Por quê? Primeiro, a minha recompensa está na eternidade, diz o Senhor Jesus. Segundo, porque se alguém fizer alguma coisa a nível de igreja ou a nível de reino de Deus, qualquer coisa, eu já vou ficar satisfeito porque entendeu a proposta. Então, se eu baixar a minha expectativa para zero, qualquer coisa que a pessoa fizer me surpreende. Agora, se a minha expectativa for aqui em cima e a pessoa fizer somente isso aqui, eu vou me decepcionar. E eu não quero viver decepcionado, eu quero viver alegre, quero viver satisfeito, quero viver fazendo o meu trabalho como Deus me chamou para fazer. Então guarde isso no seu coração. Muito bem, pulando isso, vamos para o que o Senhor Jesus ensina verdadeiramente nesse texto. Quando ele sai para convidar os convidados, o primeiro deles fala assim, olha, eu comprei um campo, eu não vou ter como ir nessa festa, nessa ceia, porque eu vou ter que cuidar do meu campo. Eu chamo isso de fator imóvel. As pessoas estão presas às suas casas, aos seus sítios, às suas casas na praia, aos seus apartamentos.
eu tenho tanta coisa para cuidar que eu não tenho como participar dessa festa, eu não quero participar das bodas do Cordeiro, não quero participar da festa da grande ceia, não vou. Diga lá pro teu patrão que eu recuso o convite. Aí ele vai pro segundo, o segundo fala assim, olha, eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Eu chamo isso de fator móvel. É o carro, é a moto, é o jet ski, é o iate, é isso, é aquilo, eu preciso viajar, eu preciso ir, eu vou fazer, e enfim, as pessoas ocupam o seu tempo com essas coisas, falam, olha, eu não tenho tempo para participar da ceia, e vão rejeitando o convite. E o terceiro, ele fala assim, olha, eu me casei e por isso eu não posso ir, né? É o fator pessoal. Casamento, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho um trabalho para zelar, eu tenho gente aqui na minha casa e eu não vou participar dessas bodas. Vai lá e fala pro teu chefe que eu recuso o convite. E aí, diante das recusas, o que acontece? Nós entendemos que mediante isso Deus revela onde verdadeiramente estava o seu coração. Eles, bom, já que eu fiz essa oferta à nação de Israel e a nação de Israel rejeitou esse convite, então nós vamos agora partir para essa proposta. Vai lá e pega essa gente que ninguém quer andar. Essa gente, vamos dizer assim, enfim, rejeitada pela sociedade. Vai lá e convida esse povo para entrar. Então nós entendemos aonde está o coração do Pai. A casa precisava ficar cheia de cegos, cheia de pobres, cheia de aleijados, né? Cheia de coxos, enfim, gente problemática, gente como eu, gente como você, gente que tem conta para pagar, gente que tem dívida, gente que tem isso, que tem aquilo, gente que toma remédio, enfim, esse tipo de gente que muitas vezes é colocado de lado, esse tipo de gente o Senhor diz, vocês são bem-vindos, a minha casa precisa ficar cheia. O apóstolo João, em capítulo 7 de Apocalipse, no verso 9, ele tem uma visão e ele vê os glorificados, aqueles que foram redimidos. Uma visão é algo que ainda vai acontecer e se descortina diante dos olhos e ele vê a mim e vê a você, assentado ou em pé, diz o texto, diante do Cordeiro, adorando e glorificando ao Senhor. Essa é a visão de uma casa cheia, de toda tribo, de toda raça, de toda língua, de toda nação, de todos os povos, estavam lá em pé diante do Cordeiro. A casa do Senhor no céu precisa ficar cheia. A casa do Senhor aqui na terra precisa ficar cheia. A maior dor no coração de um pastor, de um líder, é ver a casa do Pai, a casa do Senhor vazia. Gente comprometida e ocupada com as coisas que traça e ferrugem vão corroer e corromper. Gente ocupada demais, correndo demais, não tendo tempo para o reino, não tendo tempo para o Senhor, recusando o convite, fazendo coisa de somenos o convite que o Senhor faz. Sim, está cheio de gente desse tipo. Então aqueles que não tiveram a vez vão ser obrigados a entrar na casa do Pai e no reino dos céus. Eu quero dizer que há espaço para todo tipo de gente, para todo tipo de pessoa. Lá no livro de Atos, capítulo 10, no verso 28, o apóstolo Pedro, ele diz para Cornélio e aqueles que estavam reunidos na sua casa, hoje eu entendi o que Deus quis me mostrar numa visão que eu tive em Jope, quando um lençol baixava na minha frente e aquele lençol estava cheio de todos os répteis, quadrúpedes, animais imundos, e o Senhor dizia para mim, mata e come. E Pedro dizia, mas Senhor, eu sou um homem puro, eu não posso colocar na minha boca nenhuma coisa comum ou imunda. Isso para um judeu era uma ofensa, né? Comer a carne de um quadrúpede, um animal, um porco, comer a carne de um réptil. E o lençol subia e descia pela segunda vez e o Senhor dizia, mata e come. E Pedro, mas como? E a terceira vez vinha, né, aquele lençol, e Pedro se justificando. E quando Pedro vai à casa de Cornélio e ele vê todos os gentios, os pagãos, os publicanos assentados na casa de Cornélio, ele fala, agora eu entendi que Deus não faz acepção de pessoas, agora eu entendi que Deus não faz separação entre esse e aquele, aquilo que Deus purificou eu não devo considerar imundo, eu entendi isso agora. E é isso que eu estou dizendo para você, aquilo que Deus ou quem Deus purificou, nós não devemos considerar comum ou imundo. Por isso que no reino dos céus e na casa do Pai há espaço para todos, para todo tipo de gente, para todo tipo de pessoas. Nós queremos ser
uma igreja que acolhe sem preconceitos. Veja bem, acolhe sem preconceitos. Esse não pode, esse pode. Todos são bem-vindos. O Senhor Jesus, ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos, todos. Todos os decepcionados, todos aqueles que estão machucados, feridos pela religiosidade. E quando eu digo religiosidade, é o quê? É aquele lugar, né, onde as pessoas não creem no poder transformador do Espírito Santo, mas eles creem no poder das regras. Você vem para cá, mas você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode fazer isso, o cabelo tem que ser assim, a saia tem que ser assim, a calça tem que ser assim, e porque tem que se comportar assim, porque não pode isso, não pode aquilo. Essa mudança imposta não perdura. A mudança verdadeira é aquela gerada pelo Espírito Santo no interior, no coração da pessoa, e que então vai se manifestar. Por isso que nós, na Casa do Pai, cremos numa transformação passo a passo andando com Jesus, passo a passo mudando. E se tiver que acontecer alguma mudança, e ela vai acontecer, não vai ser porque eu, como pastor, vou impor fardos, regras de conduta, mas porque o Espírito Santo um dia, de alguma maneira, se manifestou naquele coração. Você entendeu isso? Se você entendeu, entendeu o que é a igreja, tá bom? Vamos orar, que Deus abençoe a todos. Paizinho querido, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de transmitir este programa Momento de Santidade, mais uma vez poder adentrar nessa casa, nessa família e repartir um pouco de alguns princípios e valores que o Senhor tem plantado em meu coração. Eu oro pela Igreja do Nazareno, a Casa do Pai em Lages, para que o Senhor transforme a sua conduta, para que o Senhor transforme a sua história. Eu oro, Deus, para que essa pessoa que recebe esta palavra nesse momento tenha a sua visão mudada, o seu coração alterado, e o Senhor, de alguma forma, de alguma maneira, impacte a cidade por seu intermédio, a cidade onde ele mora e a igreja onde ele congrega, para a glória do teu nome. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração,
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me 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 deixarás, não me deixarás, não, não.